Muito bem, meus irmãos, amigos que vão estar assistindo este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição, a nossa segunda lição desse segundo trimestre que vamos estar estudando. A lição de vocês nas demais igrejas, é no domingo. A nossa aqui no nosso campo missionário é dia de terça-feira. Por motivo de muitos dos nossos irmãos morarem longe, não tem como nós realizarmos no domingo de manhã. E nós vamos estar falando um pouco aqui sobre este assunto da nossa segunda lição, que vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, Nós estamos estudando a mesma lição de vocês, os valores do reino de Deus, O nosso comentarista, o nosso querido pastor Uziel Gomes, que é membro também da nossa conversão, da nossa CGADB, E com base no livro que ele lançou, tiramos aí a nossa lição desse segundo trimestre deste ano de 2022. E eu vou estar falando aqui um pouco, não vou entrar em muito detalhe por causa do nosso horário, para que o vídeo também não fique muito extenso. Mas vamos falar alguma coisa sobre essa lição aos irmãos, aos amigos, que sempre aí nos pedem para estar postando, um pouco sobre a nossa mensagem que nós ministramos. Queridos, o assunto da nossa lição fala desta forma: sal da terra e luz do mundo. O texto áureo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, observe que nós realmente acertamos nesse segundo trimestre. Nós vamos falar de valores, valores, do reino de Deus, valores que a cada ano que passa a igreja ela tem perdido. A igreja forma física, não o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele não pode ser mudado, mas a igreja física, ela a cada dia que passa, a cada ano que passa, ela vai mudando. E nós aprendemos nesses 100 e poucos anos de Assembleia de Deus que nós fomos criados e muito bem ensinados pelos nossos pastores mais antigos, que preservam ainda a doutrina, que nós temos usos, temos costumes e que nós somos diferentes. Nós não somos, irmãos, iguais ao mundo. E nem podemos ser igual ao mundo. Uma vez que Cristo morreu por nós, nós temos então que ser realmente diferentes, porque Cristo pede que nós sejamos diferentes. Por isso, essa expressão que ele agora colocou para nós no Evangelho de Mateus, uma vez que nós estamos estudando as bem-aventuranças, e dentro dessas bem-aventuranças o Senhor falou exatamente sobre isso. Jesus ele falou diversas vezes: eu sou a luz do mundo, que a luz veio a este mundo que estava em trevas, mas a partir do momento que Jesus estava já cumprindo o seu ministério, ele agora vai transferir essa responsabilidade para nós, os cristãos, para os discípulos naquela época e para nós dos dias de hoje. Ele disse agora: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
Ele não disse que era para a gente tentar ser o sal, ele não disse que era para a gente tentar ser a luz, ele não disse que nós poderíamos nos tornar sal, poderíamos nos tornar luz, não. Ele disse para todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele disse, aceitou o meu convite, que ele disse lá em Mateus 16, 24, vinde a mim todos vós, ele disse em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele que aceitou seguir a Cristo, tomar a sua cruz, ele não vai tentar, ele tem que ser o sal da terra. Ele tem que ser a luz deste mundo. E eu estava estudando um pouco, eu sei que o nosso comentarista já detalhou perfeitamente no livro, né, que ele assim lançou, o nosso querido pastor Ziel, ele já detalhou, mas eu fui estudar um pouquinho mais também, para você entender um pouco mais sobre essa expressão de sal, né, porque nós temos algumas dúvidas, que às vezes não são tiradas, e eu quero falar para você. Observe que o sal, ele é de suma importância para nós, né? Por causa do sal, eu estava estudando, já houve guerras, né? Por causa do sal. O sal já foi moeda, se tornou, durante um tempo, a moeda de troca, né? De grande valor, mexeu na inflação na França, né? Então, observe que o sal, ele não é simplesmente um tempero da cozinha. Ele já foi, num tempo atrás, mais valorizado do que hoje. Hoje a gente pouco, né, dá essa importância ao sal, né, a não ser na parte da comida. Tanto é que hoje você já tem aí um freezer, já tem uma geladeira, mas antigamente você precisava do sal para conservar também os alimentos, principalmente a questão de carnes, né? Você usava o sal para conservar este alimento. Então, o sal ele foi de suma importância no passado e continua sendo ainda também nos dias de hoje para nós de suma importância. Por quê? A partir do momento que você está acostumado com o sal na sua alimentação, quando você tira o sal da sua alimentação, você passa a sentir falta, fica um negócio ali insípido a comida, faltando alguma coisa, né? A comida fica sem gosto, né? Para quem já está acostumado com o sal. Então Jesus ele vai nos comparar, né, com o sal, que nós temos que ser o sal da terra, como o sal, porque o sal ele pouco aparece na comida, né? A gente consegue ver ele enquanto ele ainda não foi adicionado no meio dos outros temperos e da alimentação. Mas a partir do momento que o sal ele é adicionado ali no tempero, como tempero na panela, junto com os outros temperos, o sal ele desaparece, mas fica somente o sabor dele. Ele dá o sabor à alimentação, à comida, né? Então, o comentarista da nossa lição vai falar exatamente também sobre isso, que nós somos sals, né? Nós não somos para estar aparecendo muito não, né? Hoje nós estamos vendo aí um evangelho que de muito glamour, né? Um evangelho que todos estão ostentando. Não é esse tipo de evangelho, né, que Cristo quer para nós, porque vamos parar para pensar um pouquinho. Um evangelho que não confronta o mundo, um evangelho que não tem mudança, não agrada a Deus de maneira nenhuma, né? Então, este evangelho de hoje é um evangelho muito barato, um evangelho que não causa dano nenhum à sociedade. E Jesus mesmo disse que ele veio para trazer certas dissensões, né? Por quê? Porque realmente a partir do momento que você passa a ser seguidor de Cristo, você passa a ser diferente da sociedade. O mundo ele anda numa mão e o crente
que aceitou a Cristo, teve a sua vida convertida agora, ele vai andar na contramão deste mundo. Então, por isso que o sal, ele não vai aparecer como muitos aí estão fazendo, né? Mas ele vai dar sabor a este mundo, né? A Bíblia diz que uma coisa ainda resiste, né, ao homem do pecado, isto é, a igreja que ainda está aqui. Ou seja, se este mundo ainda tem sabor, é porque a igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro, ainda está aqui. Senão este mundo não teria mais sabor nenhum, porque o que traz sabor a ela ainda é os salvos, verdadeiros cristãos. Então Cristo, ele fala exatamente isso para nós, que nós íamos passar a ser, a partir do momento que nós o aceitássemos, diferentes, trazendo sabor a este mundo. Como? Dando um bom exemplo. Vocês estão entendendo? O cristão, ele tem que ser diferente em tudo e dar um bom exemplo também. Como? A gente vê que hoje, para muitos, o evangélico, o cristão, ele é motivo de chacota para muitos, né? Por quê? Porque anda igual ao mundo, se veste igual ao mundo, fala igual ao mundo, dança as músicas do mundo, né? Canta as músicas do mundo. Dentro das nossas igrejas, pouco se fala de Cristo e mais se fala do mundo, né? Dentro das nossas igrejas, pouco a gente vê as coisas de Deus e muito as coisas do mundo. Então hoje, né, Cristo, ele nos chama para ser diferentes realmente. Ele não quer que a gente seja essa igreja que esteja na boca de todos. Ele quer que a gente realmente seja diferente. Uma igreja respeitada. Uma igreja que realmente, né, faça a diferença onde ela está localizada com seus membros. Aqui mesmo onde nós estamos, posso-se dizer, estamos quase que no meio do mato. Mas aqui a gente tem ensinado que Deus abriu esta igreja aqui para essa igreja ser diferente. Não para ela ser igual aos demais que estão longe de Cristo. Nós temos que ser realmente o tempero deste lugar. O povo tem que olhar para nós aqui, neste campo missionário, e ver diferença em querer ser como nós. Porque se nós formos igual a eles, nunca eles vão querer ser igual a nós. É isso que o mundo precisa olhar em você como um bom cristão. Tem que olhar para a sua vida e querer ser igual a você, seguir a Cristo pelo seu exemplo. Paulo mesmo disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que alguém está se espelhando em você, querendo lhe imitar? O que você acha? Né? Então vamos mais um pouco, para nós finalizarmos sobre essa parte de sal, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas aqui na nossa lição ele vai falar sobre a definição de sal, né? A importância do sal, o cristão como sal, que eu já falei, e de mais importante, Jesus chega naquela parte que ele diz assim, que quando o sal se torna insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso, para mim poder falar algo também para vocês. O que é o sal insípido? Primeiro, o que é ser insípido? Permita-me lhe falar isso. Ser insípido é não ter gosto, né? É estar destituído de qualquer sabor, ou o que tem insuficiente, ou o que tem insuficientemente, está faltando alguma coisa, ou seja. E quando Jesus diz que quando o sal se torna insípido, aí eu fiquei pensando, o que é esse sal insípido? Aí fui pesquisar um pouquinho, e eu descobri que o sal insípido é aquele sal que ainda não foi retirado do oceano, né? O sal que ainda não foi separado, coletado, tratado e purificado. Este é o sal insípido, esse que não serve para a cozinha.
né? Ainda não foi tirado do oceano, não foi separado, não foi coletado, não foi tratado, não foi purificado. Isso fala alguma coisa para você? Isso lhe diz alguma coisa? Quando você vê alguém que está ainda fazendo as coisas do mundo, mas está na igreja, não, ele não pode ser chamado de sal. Aquele sal que realmente dá gosto, aquele sal que realmente traz sabor para o mundo. Não, ele não pode ser chamado de sal. Por quê? Porque ele continua ainda sendo ali um sal que não foi tirado do oceano. Ou seja, eu vou mais além, vou comparar aqui este oceano como se fosse o mundo. Porque a partir do momento que Cristo tira aquele sal ali grosso, né? Como dizia um antigo pastor meu, quando vem para a igreja, vem com casca e nó e tudo, aí Cristo passa ali, né, uma plana, ou seja, quando ele tira o sal dali do oceano, ele vem grosso, ainda vem para ser trabalhado, vem para ser ali purificado, ele vai ser coletado, separado, tratado. Mas isso só pode acontecer quando você deixa. É por isso que ele diz, quem quiser vir após mim. Quando você vem a Cristo, você está dizendo a ele, Senhor, eu quero ser separado, eu quero ser tratado, eu quero ser purificado, para me tornar um sal que dê sabor, que lhe dê orgulho. Um sal que possa verdadeiramente glorificar o seu nome. Então, quando você vê um destes que se diz cristão, que se diz crente, evangélico, mas continua praticando as coisas do mundo, é porque ele ainda não saiu do oceano. Ele ainda tem partícula de lá, ainda está sujo, não foi tratado, ou não está deixando ser tratado pelo Espírito Santo, né? Quando você vê alguém aí em contenda, quando você vê alguém levantando calúnia, quando você vê alguém aí trazendo escândalo para a igreja, quando você vê alguém aí difamando, se levantando, fazendo calúnia, fazendo coisas horrendas, com vaidade, prostituição, manchando o nome de Cristo, manchando o nome da igreja, isso é um sal insípido, ainda não foi tratado, não foi purificado, é aquela pessoa que continua com os requintes do mundo dentro da igreja, é aquela velha história que nós estamos acostumados a ouvir, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dessa pessoa. E eu achei interessante o pastor Rodrigo, que é um arqueólogo, eu achei interessante pesquisando um pouquinho sobre aquela questão de ser pisado pelo homem. Ele diz isso aqui, eu achei interessante, ele conta que em Israel costuma nevar, não é com frequência, mas em Israel costumava nevar naquele período. Então, como costumava nevar naquele período, aquele sal que era separado, que não servia mais para nada, né? Que não servia para conservar o alimento, que não servia para dar sabor, esse sal insípido, bruto, né? Ele era pegado ali pelos sacerdotes daquela época, como nevava, eles pegavam ali aquele sal e saíam espalhando-os pelo templo para que viesse aguar aquela neve. E conforme aquela neve ia aguando, aquele sal também ia se espalhando ali pelo piso. Quando os religiosos da época vinham para cultuar ao Senhor, apresentar o seu sacrifício, eles pisavam naquele sal. Era só para o que servia. Olha só, eu tenho algo comigo, isto é meu. Uma vez que também a gente pode chegar nesse consenso que a gente tem estudado. Eu tenho esta comparação comigo, né? Quando é que o homem se torna insípido e ele só presta agora para ser pisado? Imagine comigo, você que é crente, e você agora começa a querer sair da igreja, praticar as coisas do mundo, e alguém que lhe conhece há anos, você que tem 20, 30, 15, 10 na igreja e agora quer sair da igreja. Aí você vai agora praticar as coisas do mundo, prostituição, lascívia, bebedice, glutonaria, vaidade, luxúria.
Aí alguém que lhe conhecia como crente, via você bem vestido, bem ornamentado pelo Espírito Santo de Deus, agora você passa ali na frente da casa daquela pessoa porre, com um semblante desfeito, um homem totalmente agora irreconhecível, uma mulher totalmente irreconhecível, e você passa ali pela frente, alguém vai dizer assim, aquilo era um crente. Você está entendendo? E Deus me trouxe à memória agora algo, quando Sansão, aquele homem forte, aquele homem valente, aquele homem que derrotou 1000 com uma queixada, aquele homem que quando ele se levantava os filisteus saíam correndo, mas um dia ele teve os seus olhos furados, seu cabelo cortado, e o texto diz que ele agora só servia para animar os filisteus, ou seja, servia ali de um entretenimento. Quando os filisteus queriam se alegrar, diziam assim, manda chamar aquele que já foi forte, traga ele para nos alegrar. E Sansão vinha, servia de palhaço agora. O homem que tinha a presença de Deus, um homem que foi o homem mais forte, porque tinha Deus na sua vida, agora servia de palhaço. Eu finalizo aqui, não vou entrar na questão da luz, mas fico somente no sal. E eu lhe pergunto, que tipo de sal você quer ser? Aquele sal que realmente glorifica o nome de Cristo, que adora Ele com uma boa conduta, como um bom cristão, como um verdadeiro cidadão do céu? Ou este sal que só presta para ser pisado, servir de chacota na boca de muitos? Te dou um conselho, você que está distanciado, volte para a igreja, seja novamente a luz do mundo, sal da terra. Cristo te chama nesses últimos dias, igreja, Cristo te chama para ser diferente, Cristo te chama para realmente resplandecer neste mundo de trevas vossas luzes. Não envergonhe este evangelho. Não envergonhe a Cristo que lhe chamou e lhe alistou. Seja um soldado fiel, porque ele disse em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que esta palavra fique no seu coração, alimente a sua alma e lhe dê força para você continuar firme nesta caminhada até o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.